Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirei um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irando-se, pois, sobremaneira, Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irritado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E Deus a abençoe, assumindo o papel de um verdadeiro adorador. Meu Deus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade feliz de estarmos nessa casa de oração e de adoração. Que sejam cumpridos os propósitos desta casa, da nossa presença, e assim sejamos abençoados e edificados com a ação do Teu Santo Espírito através de Tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus e pela mediação dele, a quem seja dada toda a glória, toda a honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É dito com uma certa frequência e com muita propriedade bíblica que Deus criou todas as coisas para a sua glória. E fazendo o homem à sua imagem e semelhança, Deus o fez para ele adorá-lo, para que o homem o adorasse e tivesse prazer no seu Criador, comunhão com o seu Criador. Então a história da humanidade é a história de como os homens têm se portado diante desse objetivo, criados para adorar. Criados para adorar. Nem todos têm cumprido esse objetivo. E a história do não cumprimento começa muito remota, muito antiga, na história dos dois primeiros filhos, dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva. Porque diz aqui o texto que acabamos de ler: ambos ofereceram a Deus um culto, um sacrifício, uma adoração. Porém, um foi aceito e o outro rejeitado ou não aceito. E a história, portanto, de toda a humanidade está exatamente de um lado ou do outro. Os que adoram e os que não adoram. E os que tentam adorar e não são aceitos, mas os que adoram e são aceitos. Qual é o segredo e por que alguns não conseguem ser aceitos por Deus? Quais as especificações, os critérios, quais as normas que existem para que
o homem seja aceito na sua adoração por Deus. Bom, convém lembrar a todos vocês, a todos nós que estamos diante desse texto, que quando esses personagens existiram, refiro-me a esses 4 primeiros seres humanos sobre a face da terra: Adão, Eva, Caim e Abel, nesta ordem. Não existia em absoluto nenhuma palavra das Sagradas Escrituras. Não existia Bíblia, portanto, para que eles pudessem se reger lendo e conhecessem aquilo que Deus determina e quer para eles. Deus se revelava por outras formas e maneiras, mas o importante é que Deus não deixava de se revelar aos seres humanos, à sua imagem e semelhança aos homens. Mesmo depois do pecado dos nossos primeiros pais, Deus assim mesmo continuou falando com eles. No momento em que Adão e Eva pecaram, Deus foi à procura dele. Adão, onde estás? E até hoje, essa pergunta, que não é uma mera retórica, é uma pergunta de uma profundidade extraordinária, ressoa no coração e no ouvido dos homens. Ainda Deus perguntando a cada homem, a cada pessoa: onde estás? Convém que cada um tenha uma boa resposta para Deus. Mas o fato é que quando nossos primeiros pais pecaram, eles tiveram consciência que tinham feito a coisa errada. Então, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, que eles se aperceberam pela primeira vez que estavam despidos, nus. Até então, aquilo era normal, era comum, não tinha nada a esconder. Mas a partir da maldade do pecado, eles se sentiram literalmente nus. Então eles foram atrás de folhas de oliveira para cobrir a nudez. E como aquilo realmente não resolvia, Deus então, diz a palavra de Deus em Gênesis 3, não é? Diz o seguinte no versículo 21, que Deus então fez roupa para eles de pele de animal, de um cordeiro. Certamente para fazer a roupa foi morto o cordeiro, foi morto um animal. Então ali começou a história também de como agradar e adorar a Deus depois da queda do homem. Depois do homem ter se tornado pecador, ter desobedecido a Deus e conhecido a maldade e passar a sofrer as consequências de sua desobediência. Foi morto um animal para cobrir a nudez do homem. Isto é muito importante a gente observar. Mas não havia uma prescrição escrita de Deus dizendo assim: olhe, a adoração que vocês devem prestar a mim deve ser assim, assim e assado. Pelo menos não existia escrita. Como Deus falava diretamente com o homem, e o próprio texto revela que Deus falava com Adão, falava com Eva, e mesmo depois de pecado, Deus continuou falando com Adão, continuou falando com Eva, falou também com Caim, falou também com Abel. Era uma conversa direta. Muito embora o relacionamento entre os ambos, entre Deus e o ser humano, esteja estragado, mas Deus não os abandonou. Mas nós não conhecemos quais eram as normas e as prescrições que Deus tinha dado como requisito para uma adoração. A Bíblia não nos revela, mas com certeza existia. Com certeza existia. Com certeza Adão e Eva tinham dito para os seus filhos: olha Caim, olha Abel, Deus, olha, nós estávamos numa situação bem melhor, mas nós pisamos na bola. Mas a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa agradar a Deus. Então faça assim, assado, entendeu? E Deus então deve ter dado alguma prescrição.
O fato é que lá para as tantas da história, aqueles 2 filhos dos 2 primeiros pais, dos nossos primeiros pais, resolveram adorar a Deus. Muito bem. A adoração é algo que Deus realmente exige da criatura criada. Ele é o Criador, tem o direito de estabelecer essa norma. Deus, quando fez o homem, pôs no homem inerentemente a capacidade, o desejo, a necessidade de ser um adorador. Possa ser que ele não adore a Deus, mas ele inerentemente tem em si esse desejo, tem em si essa inclinação para adorar. Logo mais, a gente trabalha um pouquinho sobre essa questão dessa capacidade. Antes de pecar, o homem tinha, mas talvez um pouco diferente, provavelmente um pouco diferente, porque a comunhão do homem antes de pecar com Deus era algo inerente, era algo diário, era algo constante, era uma comunicação via direta. Agora passou a ter uma barreira. A desobediência, o pecado, fez uma barreira entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Como diz a palavra de Deus, os vossos pecados fazem separação entre mim, entre eu e vocês, diz o Senhor. Tá bom, esta é a grande verdade. Mas o desejo, a inclinação, a necessidade de adorar está inerentemente na vida humana, no ser humano. O homem sente a necessidade. Ele tem o senso religioso dentro de si. Seja ele um nativo de uma cultura longínqua, ignorante, sei lá, ou seja um homem estudado de uma cultura de primeiro mundo, não importa. Todos têm inerentemente o senso religioso e a necessidade de adorar. Bom, adorar seria agradar. Agora, com o pecado, o homem continua com a necessidade mais ainda de agradar o seu Criador. Deus, portanto, tem esse propósito. Fez-nos a todos como adoradores. Este é o propósito de Deus. Não mudou, continua sendo o propósito de Deus. Portanto, se alguém diz assim, eu não sei qual é o propósito da minha vida, é uma mera ignorância, porque o propósito número 1 da vida de qualquer ser humano é adorar a Deus. Admita ou não, queira ou não queira, a realidade não é mudada. O ser humano foi criado para adorar o seu Criador. Foi assim que Deus fez verdadeiros adoradores. Agora, o homem pecou e ele então sente o desejo, sente a inclinação, quer adorar e às vezes ele não sabe nem como, nem a quem adorar. Aí ele fica muitas vezes perdido, adorando ídolos, adorando animais, adorando o próximo, adorando alguém do seu relacionamento pessoal, adorando o chefe de sua clã, ou adorando os seus ancestrais, ou adorando não a criaturas, mas adorando a criação, conforme a gente vê em Romanos capítulo 1. Os homens mudaram a forma que Deus determinou. Ao invés de adorar o Deus Criador, passam a adorar a criação. A criação. Ou passam a adorar as criaturas. É um desvio, portanto, do propósito de Deus. Deus fez o homem para ser seu adorador. De modo que este é o primeiro propósito pelo qual nós fomos criados. Para adorar a Deus. Segundo, Deus estabeleceu critérios e motivação certas para que essa adoração fosse feita.
Não sabemos como exatamente, mas certamente tanto Adão quanto Eva devem ter instruído seus filhos, como é normal todos os filhos receberem instrução dos seus pais. Às vezes não recebe por preceito, os pais ensinando, senta aí meu filho, é assim, assim, assado, mas também é uma forma eloquente e suficiente de ensinar, principalmente através do exemplo. Certamente, tanto Caim quanto Abel tenham visto seus pais adorarem o Senhor da forma como deviam adorar. E eles também foram adorar. Em crescendo, esses dois meninos tornaram-se homens e um deles dedicou-se a ser um pastor de ovelhas, tomando conta de ovelhas. O outro dedicou-se como um agricultor, cuidando, portanto, da plantação. Ótimo! Uma das duas primeiras grandes profissões que existe no mundo. Um pastor de ovelhas e o outro agricultor. Mas a adoração estava lá, inerente para eles. Adorem o Criador. Não sabemos por quanto tempo isso acontecia, mas quando teve um momento, eles foram adorar. E diz a Bíblia aqui em Romanos, ou melhor, em Gênesis capítulo 4, que Caim resolveu adorar a Deus desse jeito. Pegou frutos da terra, ele era um agricultor, pegou frutos da terra e ofereceu ao Senhor em adoração. Já Abel não fez assim, não é? Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Presta atenção o que o texto diz. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, é muito importante a gente observar que Deus estabeleceu critérios inerentemente. Está aqui os critérios e a motivação que nos deve levar a adorar a Deus. É a gente agradar a Deus. Um outro critério que está aqui bem estabelecido é que Deus não olha o tamanho da oferta. Deus primeiro vê o adorador e não a oferta. A oferta não vai na frente, vai primeiro o adorador. A oferta vem como consequência. Esses valores têm sido invertidos nos tempos modernos. O mundo tornando-se cada vez mais mercantilista, cada vez mais materialista, cada vez mais consumista, cada vez mais absorvido pelo materialismo, ele sempre coloca o monetário, o financeiro, em primeiro lugar em tudo. Não é incomum encontrar pessoas que entendam que o que move a história do mundo é o dinheiro. E eu creio que quem move a história do mundo inteiro é Deus soberano, criador e sustentador da criação, que tem um propósito para todas as coisas, inclusive para fazer com que o coração do rei se incline aos seus propósitos, assim como ele fez o leito dos rios, que passa por diversas curvas, normalmente não segue reto, mas chega ao seu propósito, desaguando no mar, no oceano. Assim Deus move o coração do rei. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Às vezes a gente passa por situações políticas no Brasil e no mundo inteiro, e a gente percebe, puxa, as coisas estão fora do controle. Não, o Deus soberano é o Deus que governa os céus e a terra. E o governo desse Senhor não tem fim. Não há nada que escape ao seu poder, o seu domínio, o seu controle, nada, absolutamente. As coisas que acontecem de ruins, acontecem em função da desobediência do homem, do pecado do homem, que é cada vez mais dominador, que é cada vez mais egoísta, que é cada vez mais personalista, que cada vez quer mais poder, que cada vez quer a glória para ele, quer o nome dele, e não o nome de Deus e a glória de Deus.
Então as coisas realmente vão acontecendo no mundo para que aconteça, como vem acontecendo, os desastres, os desequilíbrios na própria criação, por causa da ganância do homem. O homem mesmo destrói o seu próprio habitat. E isso está previsto nas Escrituras como uma ordem permissiva de Deus. Mas não significa que Deus não tem o controle de todas essas coisas. Pois bem, Deus estabeleceu, portanto, os critérios, e os critérios de Deus devem levar os adoradores a ter uma motivação correta. É importante, muito importante realmente, a motivação. O que me leva a adorar a Deus? Ou o que te leva a adorar a Deus? O que levou Caim a ofertar a Deus? O que levou Abel a oferecer uma oferta a Deus? Com certeza, eles viram seus pais fazendo isso. Mas aí, meus irmãos, existe um determinado risco na religiosidade ou no senso religioso de cada criatura. É quando ele faz as coisas porque o papai fazia, porque a mamãe fazia, porque meu avô era assim, eu vou fazer também. Ou esse hábito de vir, por exemplo, à igreja, sem fazer um exame, sem fazer um preparo, sem fazer uma consideração, o que está me motivando a adorar a Deus? Em outras palavras, o que eu vim fazer aqui, nesta casa de adoração? Porque essa casa é, sobretudo, uma casa de adoração. Um dia, quando Jesus começou o seu ministério, e posteriormente, quando Jesus estava terminando seu ministério na terra, por 2 vezes Jesus entrou no templo e ele viu uma situação completamente desagradável. Ele viu que a casa de Deus tinha se tornado num comércio. E ele virou as bancas, com um chicote expulsou os vendedores, os cambistas de dentro do templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês, no entanto, estão transformando a minha casa, a casa do meu pai, em um antro de covil de ladrões e salteadores. Não é? Então, essa é uma coisa importante. O que te move a adorar? O que te move vir à igreja? Você há de convir comigo que nem sempre. Para alguns, raramente acontece. Vou à igreja porque eu sinto a necessidade de adorar o Senhor. Vou à igreja porque Deus é merecedor dessa adoração. Eu vou a Deus porque somente a Ele eu quero adorá-lo. Eu estou sendo ensinado pelas Sagradas Escrituras a adorar somente a Deus. Isso envolve tempo, isso envolve dedicação, isso envolve preparação. E se eu não estou tendo tempo, se eu não estou tendo dedicação, se eu não estou tendo preparação, eu é que estou errado. Provavelmente tenha sido exatamente nessa linha, a linha de pensamento e raciocínio de Caim. Ele não foi aceito, e a sua oferta, consequentemente, também não foi aceita, porque os critérios não estavam dentro dos propósitos de Deus, que Deus estabeleceu. Que motivou? Talvez por ver os seus pais fazendo, talvez por ver seu irmão fazendo, ele queria também fazer. Se há uma coisa, meus irmãos, que a gente deve pensar e não deve fazer por fazer, é a obra do Senhor, é a adoração ao Senhor. Isso tem de brotar realmente do sentimento, do fundo do coração, o desejo de adorar. Aí, você pode dizer assim: pastor, então eu vou parar de falar com minha filha, eu vou parar de falar com meu filho, eu vou parar de falar com meu esposo, vou parar de falar com o fulano, porque ele não está vindo na igreja. Não, isso aí é outra coisa. Você fala. Se você tem autoridade sobre essa pessoa, use da autoridade. Você usa da autoridade quando os filhos não vão para a escola. Estou com sono, levanta. Estou com preguiça, levanta assim mesmo. Está chovendo, vai assim mesmo. Está com muito calor, vai assim mesmo. A gente usa de autoridade para algumas coisas que sabemos que é para o bem dos filhos, mas não usamos da autoridade. O filho não quer ir para a igreja, a filha não quer ir para a igreja, e etc.
Nós precisamos, como tutores responsáveis pelas pessoas, fazer esse trabalho, irmãos, e mostrar que realmente isso é importante. Diz assim, mas ela não está sentindo vontade, ele não está sentindo vontade de adorar a Deus, de ir à igreja, lugar de adoração? Ah, não está sentindo? É claro que não está sentindo por causa do pecado. A Bíblia não é muito clara em dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, se esse pecado está alojando no seu coração, ou no coração de um ente querido seu, ore por essa pessoa. Advirta-o. Porque o pecado dá sempre o cabo à morte. Diz a palavra de Deus no livro de Provérbios. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dele, ou seja, o final dele, dá com a morte. Então, se esperar também desejo, vontade, espera às vezes, e quantas vezes você veio à igreja sem vontade ou sem muita vontade, mas aqui Deus te alimentou, aqui Deus tocou na sua vida, a palavra do Senhor aqueceu o seu coração, desafiou sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu? Comigo várias vezes, com certeza com você também. Agora, qual era a possibilidade que eu tinha e teria se eu não tivesse vindo? Realmente muito, muito difícil. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo o seguinte: uma das curas que Jesus realizou em Cafarnaum foi de uma mulher encurvada. Por vários anos aquela mulher era encurvada. Vocês imaginam o sacrifício dessa mulher em sair de casa para ir até a igreja para adorar? Ela estava levando isso com muita dificuldade, andando com dores, andando com sofrimentos, etc. Mas quantas vezes ela fez isso? Não sei. Eu só sei que um dia ela foi e Jesus estava ali. E Jesus, no meio de toda aquela gente que estava lá, Jesus olhou para aquela mulher e disse: venha, mulher, endireita-te. Foi nesse dia a libertação dessa mulher. Foi curada. Embora os homens religiosos tenham criticado Jesus por ter feito isso num dia de sábado, Jesus disse: o sábado não foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, para o descanso. Então perceba, às vezes você não está com muita vontade. Gente, como é que você vai achar que tem vontade se o pecado é muito mais agradável? O pecado quer sempre nos afastar de Deus. Você acha que o pecado dá uma forcinha para a gente ir para a igreja? Você acha que o pecado dá uma forcinha para a gente querer orar? Para a gente querer estudar a palavra? Para a gente fazer a coisa certa? Para a gente adorar a Deus? Não. O pecado é sempre algo que vai nos puxar para distante da vontade de Deus. Então é preciso a gente alertar as pessoas, a nós mesmos, sobre isso aí, não é? Mas, veja, primeiro o adorador vem a Deus, depois vem a oferta. Caim não foi aceito e agradável a Deus, porque ele fez do seu modo. Deus tinha certamente prescrito a forma de adorar. E esse é um grande problema que existe também nas nossas igrejas hoje, quando se pensa em adoração. Eu não gosto disso. Eu quero que faça assim porque é assim que eu gosto. Afinal, você veio agradar a Deus, adorar a Deus, ou você veio autossatisfazer-se? O que a igreja tem de observar são as prescrições da palavra do Senhor. Elas são infalíveis. Deus revela como quer ser adorado. O que a igreja precisa observar é que tem de ir por esse caminho. Primeiramente, a palavra de Deus. Seguramente,
todo aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar de Deus com fé. Hebreus 12. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que você precisa crer. Você precisa crer no coração que está fazendo a coisa certa, que é para Deus. O grande razão dos conflitos que existem entre as pessoas, não apenas marido e mulher, mas nos relacionamentos interpessoais, é as pessoas quererem viver sempre para agradar o outro. E tem um momento que não consegue agradar. Ninguém consegue agradar todos ao mesmo tempo e o tempo todo. A todos é praticamente possível, porque aquilo que agrada a um não agrada a outro. Então, o homem ou a mulher que fica vivendo o tempo todo se policiando e regulando o seu relacionamento em direção apenas de agradar a todos, ou agradar a esse ou aquele, vai ter sempre conflitos. Mas quem faz as coisas para agradar a Deus, ele tem sempre atitudes assertivas em relação ao próximo. Porque há uma estrita relação daquilo que nós fazemos com Deus e de como isso afeta o nosso relacionamento interpessoal. Há uma estrita relação, irmãos, entre uma coisa e outra. Então, nesse texto, particularmente, é visto isso aí. Por exemplo, quando diz a palavra de Deus que Deus agradou-se de Abel e de sua oferta, e não agradou de Caim nem da sua oferta. Deus primeiramente vê o adorador, depois a oferta. Quem é chegado realmente primeiro à oferta não é Deus. É um sistema corrompido que faz com que o dinheiro, as finanças e o materialismo tome conta dos nossos corações, a exemplo da situação do nosso Brasil. Veja a situação corrupta, corroída, corrompida, mal cheirosa, podre, com quem está. E a desvalorização e também a falta de credibilidade que existe nos nossos governantes. Porque chegou uma medida, irmãos, que está escancarado para todos, eles só pensam em dinheiro e na propina. E se alguém quer fazer propina com Deus, eu estou dando uma oferta a Deus para que Ele faça a minha vontade, vou dar meu dinheiro a Deus para que Ele faça a minha vontade, isto é corrupção religiosa e espiritual. Deus não está interessado na sua oferta, primeiramente em você. Se você realmente se oferece a Deus, a sua oferta vai ser aceitável. E vai ter as suas devidas recompensas. Mas é você que tem de vir primeiro e não a oferta. É diferente do mundo hoje em dia, que as pessoas querem primeiro o dinheiro. Aí depois eu vejo se vou fazer ou não do jeito que você quer. Isso é propina. É corrupção. Deus está nos livrando, irmãos, da corrupção. Ele prescreveu na sua palavra como é que o verdadeiro adorador deve se proceder. Venha. Às vezes, venha como está. Muitas vezes, Deus recebe a gente mesmo pecador, porque se Ele não recebesse o pecador, a quem é que Ele ia receber? Todos são pecadores. Mas há um detalhe, meus irmãos. Toda nossa vida, todo o nosso labor, todo o nosso trabalho, toda a nossa adoração, todo o nosso serviço prestado a Deus, é aceito pela mediação de Jesus. Não é à toa que quando a gente ora, diz, em nome de Jesus. É a mediação de Jesus que faz com que a gente seja aceito. Porque diz a palavra de Deus no livro de Romanos, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Então, eu devo vir à igreja? Sim. Para adorar a Deus. Devo participar? Sim. Com fé e pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é preciso acreditar
no Deus invisível, nas prescrições da sua palavra, por crédito, autoridade na palavra de Deus e fazer de acordo com o que Ele manda, da forma como Ele quer, e não da forma como você pensa ou alguém pensa, porque nós não estamos aqui para seguir preceitos humanos, mas para seguir os preceitos da palavra de Deus. Só as Escrituras é a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, deve ser enfático no nosso dia a dia, na nossa vida. A autoridade é a autoridade da palavra de Deus. Agora, existem perigos dos adoradores fazer as coisas apenas por fazer, na rotina. Então, policie para que o seu culto não seja algo mecânico ou rotineiro. Deus quer que brote do coração e que venha de fé. Não é? Bom, Caim disse assim: quem sabe talvez ele tenha dito assim: eu estou cansado de oferecer sacrifício dessa forma. Vou inovar. Vou dar aquilo que eu quero, não aquilo que Deus pede, mas o que eu quero. Você já viram alguém dizer assim? Não, eu não vou dar o que Deus pede, eu vou dar o que eu quero dar. Cuidado com isso. É melhor dar o que Deus quer que você dê e não o que você quer dar. Mas olha, eu não conheço, facilmente não é fácil encontrar uma pessoa que dê mais do que Deus requer que ele dê. E um outro aspecto importante dentro dessa questão de ofertar é que ninguém oferta nada para Deus, conforme segundo Crônicas capítulo 28, Davi disse assim: quem sou eu? Quem é meu povo, ó Deus, para te dar alguma coisa? Porque tudo o que temos veio de ti, e das tuas mãos devolvemos. Nós não damos nada a Deus sem que primeiro dele não tenhamos recebido. Tá? É porque é para ele, por meio dele e para ele, todas as coisas. Quem sou eu para dar alguma coisa a Deus sem que primeiro dele não tenha recebido? Então o que tem de motivar é a obediência, é a fé, é a palavra, é a gratidão, a gratitude. Se aproximar de Deus com gratidão, com contentamento. Afinal de contas, quando nos reunimos para cultuar a Deus, adorar a Deus, a quem é que queremos adorar? O pastor? Os presbíteros? Não, tem de ser a igreja. Em Hebreus 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos sacrifícios de louvor a Deus, por meio de Jesus. O meu cântico é aceito se é pela mediação de Jesus. Minha oração é pela mediação de Jesus. Minhas ofertas pela mediação de Jesus. Tudo com Jesus e nada sem Jesus. Não pode ser, irmãos. Tudo realmente é na centralidade de Cristo. Tem de ser cristocêntrico o culto e também, consequentemente, a nossa oferta. A quem você veio adorar? Aí você diz: vim adorar a Deus, veio mesmo? Então por quê? Conversas paralelas durante o culto. Veio adorar a Deus? Veio. Então por que você está com o celular ligado com coisas que não tem nada a ver com o culto? Nem com a adoração que você está prestando a Deus? Veio adorar a Deus? Veio. Então por quê? Você não fica na casa, dentro da casa de oração, com os irmãos adorando a Deus, tem de ficar do lado de fora conversando sobre vários assuntos. Mas eu tenho coisas para conversar. Tudo bem. Não é a Bíblia que ensina que tudo tem seu tempo determinado por Deus? Esse não é tempo para essas coisas. A quem você está adorando, louvando a Deus? Mas eu não gosto de assim assado. O culto é para você? É para Deus? Quem tem de dizer se gosta ou não gosta é Ele. E a única forma que eu tenho objetivamente de saber se eu estou agradando a Deus ou não é a palavra. Se eu estou fazendo de acordo com a palavra. Se eu estou fazendo com fé. Mas se eu estou fazendo preocupado em agradar a um ou a outro,
certamente desagradado também a outros, e principalmente não estou agradando a Deus. Bom, a palavra de Deus e não os ensinos de homens é que deve ser pregado aqui nesse lugar. A responsabilidade de quem aqui está é muito grande, irmãos. Os irmãos deviam sentir isso, orando sempre, intercedendo pelo pregador, assim como também o pregador, naturalmente, deve interceder por si e se preparar para ser fiel a Deus. Afinal de contas, ele não é um animador de auditório, não está aqui para entretenimento das pessoas, ele está aqui para falar da santa palavra de Deus. Primeiramente, para agradar a Deus e não aos homens. Essas coisas me policiam, essas coisas me fazem ter o senso dessa responsabilidade e desse momento encarando com temor e com tremor, porque é uma posição realmente privilegiada, mas de grandes responsabilidades. Na Bíblia, já estou concluindo, tem um texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, onde Deus fala sobre os adoradores e o culto. Onde Deus diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E porque isso é assim, eu estou farto dos vossos ajuntamentos solenes, das nossas ofertas, dos vossos sacrifícios. Eles me causam náuseas. Já pensou que coisa terrível Deus está dizendo para o povo? É um culto que Deus não está nem aí, porque essas pessoas também não estão nem aí com Deus. Quando você vai no livro do profeta Malaquias, Deus diz assim: olha, se você quer oferecer a Deus um animal defeituoso, cego, manco, que não presta para nada, isso aqui não serve para nada, vou dar para Deus. Deus diz assim: dê para o seu prefeito, dê para o seu governador, não para mim. Quem disse para vocês que eu sou o quebra-galho? Aquilo que não presta você dá para mim e eu vou ficar contente com isso. É como que dissesse assim hoje em dia, para falar um português mais e menos polido, diria assim: ofereça para sua mãe. Desculpa aí. Está entendendo? Dá para o seu pai. Não para mim, diz o Senhor. São certas coisas, meus irmãos, que nós precisamos atinar. Quando a gente lida com um assunto tão relevante e importante para a nossa vida, a adoração. Sabe por quê? Deus nos fez para adorá-lo. A nossa principal objetivo e atividade é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é viver para Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos, para que isso seja assim. Você tenha o propósito certo, a motivação certa, usando os critérios certos, para ser aceito e agradar a Deus e cultivar na adoração aquilo que Jesus prescreveu, quando em João capítulo 4 está registrado que uma mulher disse: Senhor, aonde é que nós devemos adorar a Deus? E Deus disse assim: não é o problema do lugar. Os judeus adoram no templo, os samaritanos adoram no monte. Isso não é problema. O grande problema é que Deus é Espírito e Ele só é adorado quando a adoração é em Espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o Senhor.